Olá, gente! Sejam todos bem-vindos ao canal. Obrigada a todos vocês que estão inscritos no canal e aqueles também que costumam assistir meus vídeos. O Deus abençoe a todos vocês. A quem não estão inscritos, que se inscreva no canal. Meus amores, bande konanga aí, todos os sulilo, põe na vídeo assim cá. Pona takos na biso na kulaki sabino secret na ngaya takos ndeni na salango. Bino bato bonanso bo s'abonner te bo s'abonner bino bato botala ka ba chaîne na nga bo bosana te ko s'abonner sur la s'abonner te ko bosana te pe ko like ko partager na ko commenter parce que ma commentaire na bino esala ka nga vraiment bien yango pe sa nga makasi na zonga susu di bosana bino voilà tozongi susu pona bino bande kona ngai. Olá, meus amigos, estamos aqui convosco uma receita tão deliciosa de tacos, meus amores. E eu vou vos apresentar o meu segredo que eu costumo fazer, o meu tacos, para estando tão deliciosa, tão gostosa, meus amores. Então, não vamos falar muito, vou vos apresentar os meus ingredientes que eu vou temperando o meu frango. E voilà, então aqui estamos a ver os frangos, tronco de frango que eu cortei em pedaços pequenininhos, assim, tá? Bem lavei muito bem, tá? Cortei assim e eu vou temperando e eu vou deixando 30 minutos na marinada, tá? Quando eu ngai na zona sulelo, né, como sabino, ba filet de poulet na kata ki yango déjà, na sokole ki yango na kati yango déjà, monde na kati yango mike aboye. Na ko saisonner yango na ko tika yango 30 minutes de befona kalite ba épice nanga po ekota noki po eumela te parce que to liango na midi almoço nanga lelo donc déjeuner nanga lelo. Voilà, aqui vou meter jimbo em pó, vou meter uma colher de chá, tá? Toche lutumoko ya café, ya jimbo en poudre. Eu que su lutumoko ya halal, ya café, tá? Metemos uma colher mais de chá da hal. E o que eu vou fazer, eu vou temperando, tá? E eu vou deixando 30 minutos. E eu vou meter, vou acrescentar uma colher, não é uma colher, então vou meter total de jimbo aqui, as colheres, 1,5 colher, tá? Então, o jimbo não na baki se susu, do fotolo babaluto a jimbo na tiango 1,5 colher ya café. Voilà, então meti 1,5 colher de chá de jimbo, tá? E eu vou temperando assim, vou virando, tá? E eu vou deixando durante 30 minutos, tá, meus amores? Eu vou deixando 30 minutos. Então, depois disso, eu tenho a minha tia aqui, tenho esta carne de kebab, tá? Do hábito, eu costumo comprar de filé de poulet feita. E eu acrescento, que é isso que eu vou fazer aqui em casa para dar um gosto. É um segredo que eu costumo fazer. Às vezes, enquanto as pessoas que já comeram isso me perguntam como que você faça isso. Gostam assim, tem um gostoso, dá vontade de comer. E quando você veja isso, o meu segredo é este. Mas esta carne é de kebab, tá? Não tá escrito aqui, tá? Então, esse já tá feita, eu vou só aquecendo na frigideira, tá? Bande ko nangai bo monde na longoli sal nangai ya filet de poulet ou na saisonné na tchesko viande da kebab nanga awa aussi basala déjà na fabrique na songa já basala mais na ko chauffer ngo kana kikalungu na sala ngo ba mixta ba viande parce que pesa gumo ko boye o ba déjà ba viande ba kebab nanga ndako ba yebi viande ngizala ka vraiment délicieux. Ba mike minga na tiaka o pesa ngo gunde ko na so ngo sala ngo pana yo ya salango o liesa mbane na banu ba sepela ka ko somba kate parce que ko sala ngo pesa la bien po ye ko la pe biloko mosusu. Então viande nanga ya ngoyo
nana biloko ebila kolakisa bino te le reste bokomona ngo ntango na kobanda osala matungulu nanga si na kati ya mike mike picadinha tobengaka na portugais. Essa é a minha cebola, uma cebola inteira picadinha que eu cortei, tá? Então, todos que estão a ver aqui são estes. Este eu vou deixar 30 minutos. Neste momento, eu vou começar a fritar as batatas, tá? Bande kolanga na moma oyo sikoyo na kubando kalinga bambala nanga na ntanda na tiki oyo ekota ba épice na bando kalinga bambala nanga. Tukutani na cima. A tudo l'heure, mais logo meus amores, vamos começar a defritar as batatas. Então, aqui vamos a ver a nossa tatarena. Eu fiz batata arena, tá bom? E eu vou fritando isto. Aqui temos a nossa tortilha. Nós temos aqui que eu vou utilizar para tacos, tá? Até não dá para fritar nada. Eu vou utilizar aqui no coroana. Tá na tortilha na biso ou na coisa lá tacos nada. Porque na evite pour nga accès ko sala ngo solo la sina bayango do la lia ngoni te na evite so na ngoya pour eza ya midi on a sala na evite bana ba o sepela ba evite ki na zo sala yango do eza surprise même mobile na nga evite a fait moment na ba yango te ke na zo no sala le na ko sala te yango na préféré na sala la bango surprise ya midi então eu vou fazer tipo 3 grandes, 2 pequena, mas não estou muito, não tenho mesmo certeza que vou fazer 3 grandes, porque eu como faço muito isto, aquele cheiro não me dá mais vontade de comer, já estou aborrecida. Então, essa é uma surpresa da minha família hoje, de almoço em casa, porque eles não sabem que eu vou fazer isto. Já passou alguns momentos que eu não estava mais fazendo isso através do trabalho. Hoje, como eu não vou trabalhar, eu vou ir na escola de condução. Então, pensei a eles para fazer esta surpresa. E eu agora vou fritar as minhas batatas. Vem comigo! Então, aqui o meu olho já meti no fogão. Ele não assina na moto. Se chauffe per. Munha. Então, aqui na frigideira eu vou começar aquecendo a carne de kebab. Eu vou metendo óleo de azeite. Anagika lungu, nimo bandana chauffer. Jenda kebab nanga. Já momoke o nanga e azeite. Voilà. Um pouquinho de cebola. Até matungulu mokie. Mbala sinalongula que olha já açúcar. Aí as batatas rena, essa é a segunda parte. Estou fritando, tá? A primeira já tirei, tá? Então eu vou meter a carne, tá? E eu vou baixando meu fogo, mas gumbe nanga, ya kebab, jenda nga kebab. Eu vou descer moto na 2. Baixo o meu fogo, meti em 2, para evitar queimar. Então, depois de 4 minutos, eu vou tirar no fogão, tá? Após 4 minutos, nós vamos longo. Vamos aqui para o chofer. Na mesma frigideira, me calungo no cacau, na sus azeite nanga. Eu chauffei bom na tia matungulu. Vou meter a cebola, vai aquecer juntamente. Meter azeite na mesma frigideira. Eu vou deixando para ficando pronta a cebola. Depois eu vou meter o frango, tá? Aqui uma tuna é bela, bom não, chá. Pule não.
Então, aqui vou tirando a banana na sala. Sauce sauce não atende. Eu vou tirando minhas batatas para fazer molho branco, tá? No molho branco aqui meti 250 ml de leite. Meti uma colher de sopa de amido de milho, uma colher rasada, tá? Assim. Então, meti total ali duas colheres rasadas, muito, mesmo rasada, tá? Senão vai ficar muito pesada. Amido de milho que eu meti, e eu vou virando, tá? Nati 250 ml nanga ya maizena. Nati balut oya soupe oya mesure boya nene te pour 2 mesures. Nati normal. Mais racer, peut-être la racer la pierre retourne dans ma cassité. Donc, faut que tu faut raser pesa coulière na yo la vraiment mesure moko quoi. Pour ça la kilo vraiment ma cassité. Mais il faut dépendre na guna yo na chango bon po et la pierre kilo ma cassité. Então, aqui eu vou meter uma colher de chá de colorau. Na cha luto moko ya café ya paprika. Voilà. Nós outra luto moko ya miel ya café. E demi do luto moko e demi ya miel ya café. Uma colher e meia de chá de miel, tá? Eu meti e eu vou metendo também moutarde, 2 colheres de chá cheia, tá? E eu vou virando, tá? Então, aqui estão a ver, baixei meu fogo, está no 3. Eu vou metendo o queijo ralado. Vai metendo a tua medida, eu vou metendo assim, tá? Na tire fromage râpé. Mais o tchau na mesinha, eu dei o linguei nas outras susu. Menta rega no nanga e a muque na boe. Você pode pensar a estética. Uma colher de chá, vou meter o gembo. Meia colher assim de chá, demi colher e a jimbo em puta na linguiça. Aqui já está pronta. Vou experimentando o sal. É gostoso. Você vai aprender a fazer isso. Eu estou fazendo isso passo a passo. Passo a passo, tá? Nossa, là, on donc la pas moko po. Oye, bango vraiment bien. O mon goût de la sauce oyo, ils ont vraiment différent. Voilà, tokuta ni kaka, na tango na obalo chango, na tortinanga. Vamos se encontrar depois de tirar isso no fogo, no momento de meter na tortilha, tá? E voilà, então aqui acabamos, estão a ver, tudo está aqui na mesa. E eu vou começando enrolando, tá? Então, se esse momento tá blanc, não só. Então, eu vou fazer lá, o exame da minha onda de certeza, eu usar mulai, para não só pesar, moko por boie bango. Então, este é meu aparelho de tacos, tá? Tô aquecer já. O aparelho na tacos, nós vamos me baler, o exame nele me manda tacos. Isso não sabe a nele na merque me marca moko. Nós vamos moko ya moyenne. Ah, vai, nós vamos abandonar sala. Tá cozinhando. Então, eu costumo misturando os ingredientes. Esse é o ketchup, esse é a maionese feito com alho, esse é a maionese feito com ovo, tá? Na sansa que vai sauce nanga, olha na chaki liboso, essa maionese vai salar na alho ou essa ketchup, pois a pôr na bana. On a ketchup, oui, bana balinga mingi.
ketchup, natie moi muke mayonnaise pour échanger le goût. Voilà. Vou vos apresentando a primeira vez, mas o resto vou fazer fora de cama, tá? Não vou apresentar mais um tacos grande, tá? Eu vou pegando filé de poulet, eu vou metendo, tá? Eu vou metendo o carne ou a carne de tacos. Então, na tinda ba frites nanga bomonde na salsa ba sauce nanga, na ba frites, filet de poulet na ngombe ya tacos. Na lobaki na olakisa bino me na olakisa nyonso te na lakisi bino oyo ya moke mpona bana na kolakisa bino oyo ya bamikolo. Voilà. Po video ezokoma mpe ya molai. Molai makasi balingami kotala te, mais soki eza kitoko bokotala ka bongo na tie sauce nanga mpona sali ya pembe. Siko nazolinga nde na tie yango ya donki na oya seno mpe ya moko eza mpona bana. Ya mpona bana ya bamikolo na tiaka yango double na kolakisa bino ndenge mpe nasala yango. Bato ebele bakomela nga osa la page Facebook, au sala course ya Rolamba, au sala nini, parce que des choses qui te fait, c'est incroyable. N'habité, na sala course moka ya Rolamba te, mais ezaka kamaye la nzambe, oyo sala te na sala biloko. Voilà. Oyo pona ba mikolo, est-ce que vous fazerez para adultos, tá? Eu vou metendo maionese. Eu vou metendo este marca de molho, ele pica um pouco, tá? Onde ele bate sauce nanga. Se não olhar sabino, você para adulto. Então vou cometer tudo isso. Na tia sauce nanga, na tia ketchup te oya ba mikolo bomoni yango bien. Oyo kadi na bisa kibino na koki osala misato to mibale mine, osala ka mibale. E voilà, oya menina. Como eu falei daquela hora, posso fazer para os mais velhos 3 tacos, mas não vou só fazer 2 tacos. Quando eu faço isso em casa, não jantam mais, porque ele como isso fica muito repleto, tá? Agora eu vou fechando. Está. Tem que ir fechando muito bem, senão não vai dar certo, tá? E eu vou meter agora num aparelho. Nós temos ficou na machine, não? Vocês estão vendo, tá? Virando assim. Voilà. Vou apresentar. Esperei que a temperatura diminuindo. Aqui está. Voilà. Bom apetite a todos vocês. Uau, que delícia. Olha, bomoni yangu na kati. Tão gostoso. Está muito bem.
Que delícia. Tudo de bom. Beijo a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Bisu na bina, nyo sunzamba na lula apambola bina.